Meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista aqui em Brasília. Eu vou falar hoje para vocês sobre síndrome de ovários policísticos e o que isso tudo impacta relacionado à contracepção. Então, será que realmente a gente precisa usar só método hormonal? Será que essa é a solução para os nossos problemas? Eu venho falar aqui para vocês como ginecologista, mas esse tema também é muito especial para mim porque eu também tenho síndrome de ovários policísticos. Então, eu vou conversar com vocês como que de fato a gente faz esse diagnóstico, quais são as repercussões para a gente, o que a gente que tem esse diagnóstico, né, dessa síndrome pode ter de fator de risco relacionado à vida, o que isso pode impactar a nossa vida, o que a gente pode fazer para estar melhorando isso e quais são as alternativas mais modernas relacionadas à contracepção para quem tem SOP. Olha, com certeza, síndrome de ovário policístico é muito frequente. Você pode ver que se você não tem, você conhece alguém que já teve. A questão do diagnóstico correto, porque durante muitos anos, muitas mulheres não tiveram acesso à informação ou tiveram diagnósticos errados de síndrome de ovário policístico, porque realmente fazia o ultrassom transvaginal, via a imagem lá dos cistos periféricos e já carimbava a mulher como síndrome de ovário policístico. Então, vários adolescentes como eu, bem jovens, antes de iniciar a vida sexualmente ativa, receberam uma receita de anticoncepcional combinada em dose alta, muitas vezes, contra o hormônio masculino, porque tinha realmente aquela imagem de ultrassom. Então, isso é muito discutido em relação aos médicos, existem critérios muito bem estabelecidos em relação aos critérios dessa síndrome, então é isso que eu vou explicar para você agora. São 3 critérios básicos e a gente precisa ter 2 desses 3. Então, o primeiro tem relação com o ciclo menstrual. Então, como é que é a menstruação dessa mulher? Então, para você ter SOP, você precisa ter irregularidade menstrual ou ausência de menstruação, que é a amenorreia. O segundo critério, ele tem relação ao aumento de hormônio masculino. Então, hiperandrogenismo, a gente pode ver isso clinicamente ou laboratorialmente. A gente faz os testes laboratoriais, mas a clínica diz muito isso pra gente, com a presença de pelos aumentados, sinais de acne, tá? O terceiro critério é a imagem no ultrassom. Então, existe aquele padrão dos cistos periféricos, né, distribuídos na imagem do ovário no ultrassom transvaginal. Então, veja bem, o ultrassom, ele é um dos critérios, ele não é o único. Então, se você só tem a imagem no ultrassom, a gente não fecha critério de SOP. Tá? Então, são 2 critérios de 3. Bom, além disso, existe um quarto ponto também, que é a gente afastar outras causas que possam dar origem a esses sintomas. Então, a gente investiga aumento de prolactina, a gente investiga alteração de glândula adrenal, alteração de tireoide, alteração de outras glândulas que poderiam, como consequência, dar esses sintomas. Para você fechar realmente que tem SOP, você precisa ter 2 desses 3 critérios e que esses sintomas não sejam causados por outra doença. Então, para desenvolver essa síndrome, gente, não é só a questão genética. Então, existe sim a questão genética relacionada à doença, mas existem os fatores ambientais que, quando você tem exposição a esses fatores, você pode realmente fazer com que esses genes sejam expressos ou com que alguns genes não sejam expressos e determinem algumas doenças. Então, assim, são várias doenças que têm esse perfil. Então, isso significa que o fato de você ter o gene não quer dizer que você vai ter a doença. Você precisa realmente de fatores ambientais e são múltiplos fatores que vão estar influenciando para que exista a gênese dessa doença. Então, quando a gente fala de síndrome de ovários policísticos, eu estou falando de várias mulheres diferentes, várias características diferentes, todo mundo no mesmo saco com o mesmo diagnóstico. Então, vai ter mulher que vai ter irregularidade menstrual ou que não vai menstruar e vai ter ultrassom alterado. Vai ter mulher que vai ter ultrassom alterado e vai ter sinais de aumento, né, de hiperandrogenismo, então acne, pelo. Vai ter mulher com sobrepeso, vão ter mulheres magras com SOP. Então, assim, é uma grande variedade de mulheres de vários tipos com o mesmo diagnóstico. E aí, existe o tratamento que vai na gênese da doença e existe o tratamento sintomático. Então, durante muito tempo, o tratamento clássico foi basicamente
pílula de anticoncepcional combinado estrogênio com progesterona, com um progestágeno que tivesse ação contra o hormônio masculino. E aí com isso a gente conseguiria regularizar o ciclo dessa mulher, diminuir a acne e diminuir o pelo. O que a gente sabe hoje é que isso é muito pouco. Então você prescrever só um anticoncepcional para uma mulher que tem SOP e não fazer todas as orientações comportamentais, todos os impactos de mudança em redução de carboidrato, dieta, exercício físico, evitar o sedentarismo, cuidar do intestino. Gente, o intestino é um órgão muito importante. Cada dia a gente vê mais o peso que a disbiose, né, que a alteração dessa microbiota intestinal pode impactar, o peso que pode ter essa inflamação intestinal, alterando a absorção de nutrientes, alterando a forma que realmente o nosso organismo ele funciona. Então, quando a gente fala de SOP, gente, eu tô falando de uma mulher que tem um grau de resistência, né, de resistência insulínica, que pode desenvolver intolerância à glicose, que tem sim um risco maior de diabetes, um risco maior de desenvolver inclusive câncer de endométrio. Então a gente está falando de uma doença muito ampla e que se a gente põe só o anticoncepcional oral combinado como um tratamento, a gente não só está impedindo que essa mulher tenha acesso a outros contraceptivos, até não hormonais em alguns casos, e não está cuidando dessa mulher no longo prazo, porque para que realmente ela fique bem, diminua a chance dela ter diabetes no futuro, ela precisa de ajustes comportamentais. Então assim, falar de síndrome de ovários policísticos, a gente podia ficar aqui por horas. Eu sei que o foco aqui é contracepção, mas eu preciso que você que tem SOP, que você se cuide, que você diminua o carboidrato da sua dieta, principalmente esses carboidratos, né, industrializados, que você cuide do seu intestino, para que realmente você consiga não manifestar os riscos, né, dessa doença no longo prazo, desde diabetes, como eu falei, mas também toda essa alteração metabólica, ela pode fazer alteração de vaso, aumentando doenças cardiovasculares. Então, gente, realmente o sobrepeso, então é muita coisa. Existe uma tendência da gente cada vez usar menos hormônio possível. Então, as mulheres com SOP também estão vivenciando esse mesmo momento, né? E uma das coisas mais comuns que eu tenho no consultório é mulher com SOP que não quer usar hormônio, né, ciproterona, não quer usar anticoncepcional dose alta, ou às vezes ela conseguiu um anticoncepcional combinado com ação contra o hormônio masculino, mas ela esquece muito, ela não tem esse perfil, ou então a mulher realmente quer não usar um método hormonal, buscando cuidados extras de saúde para conseguir controlar a síndrome de ovários policísticos e conseguir, por exemplo, botar um DIU de cobre ou um DIU de prata, tá? E associar tratamentos dermatológicos também para o caso de acne e pelo. Então, o dermatologista pode estar ajudando a gente nesse controle, né? Então, existem medicações que eles podem estar passando específicas, desde ácidos tópicos, para o controle da oleosidade e o controle da pele, tá? Existe a medicação que chama espironolactona, que é uma medicação que realmente diminui pelo, diminui acne, que pode ser passada, inclusive, pelo próprio ginecologista, tá? Então, existem outras medicações, além do anticoncepcional, que também podem segurar esses efeitos sintomáticos, né? Que também podem segurar esses sintomas para que a mulher consiga usar um outro método que não tenha estrogênio, por exemplo. Então, tem mulher que tem SOP e tem contraindicação a estrogênio, mas tem algumas que simplesmente não querem usar. Então, eu digo a você que é possível sim, e o que a gente tem realmente de mais moderno é não usar hormônio em mulheres que têm SOP. Eu vou falar uma pontinha aqui que não tem a ver direto com a contracepção, mas que é importante. Então, outras medicações que são opções para o tratamento, né, relacionado a essa parte metabólica, são os hipoglicemiantes orais, então medicações que eram de uso de pacientes diabéticos, a gente já há anos já tem esse tratamento para síndrome de ovário policístico, então a metformina, que muitas pessoas já conhecem, né? A gente tem inclusive formulações de liberação lenta e duradoura que não tem tanto efeito colateral. Então a gente pode estar lançando mão desse tipo de medicação. A gente atualmente também utiliza probióticos, metilfolato, minoxidil, melatonina. Então tem várias medicações que podem estar sendo associadas para o controle da SOP, incluindo retomada do ciclo menstrual. Então, quando a mulher regula a parte metabólica, ela aumenta a chance de ovulação dela, inclusive ela aumenta a chance de gravidez,
Então não são todas as mulheres que vão ter problema com infertilidade, que tem SOP, mas assim, algumas de fato vão diminuir por questão de redução da ovulação. Então, para essa mulher, quando a gente faz esse controle, a gente aumenta a chance dela engravidar. E aí, nesse momento, se ela não quer engravidar, a gente precisa entrar com um método eficaz. Então, esses tratamentos, eles podem sim regularizar o ciclo e permitir que a mulher faça uso de um método não hormonal com muita tranquilidade para evitar a gestação. Agora, a gente precisa ter atenção, porque de fato, nós com SOP temos maior tendência a desenvolver acne e oleosidade da pele. Então a gente precisa tomar cuidado com os anticoncepcionais que têm esse risco aumentado de piorar a acne. Então, por exemplo, o Implanon, que é o implante contraceptivo que tem só progestágeno, o Mirena, que é o DIU, liberador de levonorgestrel intraútero, pode também aumentar a oleosidade da pele e causar acne. Então, assim, eu tô falando agora de um grupo específico de pacientes que vão ter a tendência a desenvolver esse processo. Então, nesses casos, a gente acaba evitando. Tem a pílula oral também, que é só de progestágeno, e tem o injetável trimestral, que também é só de progestágeno. Então, esses a gente tem que usar com mais cautela. Não quer dizer que a pessoa não vá poder usar. Ela até pode usar, mas caso ela vá optar por um método só de progestágeno, existe agora um DIU de baixa dosagem, tá? Que é o Cailina. Ele é um DIU recente, lançado no Brasil. Aparentemente, alguns efeitos colaterais que as pessoas desenvolviam com Mirena, pode ser que com Cailina não haja esses efeitos colaterais. Então, o que a gente tem agora falado como uma opção para essas mulheres que já têm oleosidade da pele e acne, e não querem, né, usar, enfim, ou não querem ou não podem usar estrogênio, vão optar por um método de progestágeno isolado, a gente tem oferecido como opção. Eu já tenho alguns casos, apesar de ser liberado recente, eu já tenho casos aqui no consultório de mulheres com SOP que estão utilizando o Cailina. Então, eu não sei ainda a longo prazo a resposta que elas vão ter, mas de fato, o medo que a gente tinha em relação à Mirena, a gente acabou flexibilizando um pouquinho e fazendo a colocação do Cailina em mulheres que, por exemplo, quando sangram aumentado o fluxo. Então elas tinham ovário policístico, mas fizeram um controle, não estão com ciclo longo, mas quando sangram, estão sangrando muito. Então, para a gente botar, por exemplo, um DIU de cobre, um DIU de prata, realmente daria um impacto muito grande, podendo até causar uma anemia. Então, para essas, a gente preferiu fazer o uso dessa medicação e a gente está testando Cailina. Mas assim, como contracepção, então, agora falando de mulheres com SOP, a gente pode sim estar usando métodos combinados, tá? Lembrando que dos métodos combinados, os que a gente tem com maior efeito contra o hormônio masculino vão ser as pílulas orais, porque a gente tem a formulação com drosperinona e ciproterona, que são os anticoncepcionais que mais vão ter esse efeito antiandrogênico, diminuindo a acne e o pelo, tá? A gente também, em alguns casos, pode estar usando a ciproterona sozinha para melhora da acne, né, e do pelo, mas não é um tratamento muito comum de usar, mas a gente pode estar usando sim. Como contracepção ainda, a gente pode estar usando, se a mulher não tiver contraindicação a estrogênio, a gente pode estar usando o anel vaginal, injetável, adesivo, a gente pode lançar mão dessas medicações, lembrando que o efeito realmente contra o hormônio masculino vai ser mais alto com as pílulas orais dessa formulação que eu citei. Só que você precisa entender que isso não é tratamento, isso é simplesmente o controle de um sintoma, que o tratamento da SOP vai ser realmente com modificação do estilo de vida, organizar a sua alimentação, cuidar de você, diminuindo o estresse, usando outras medicações que podem realmente impactar nesse metabolismo da glicose e melhorar você como um todo. Falando isso, a gente passa também a ter como opção os métodos não hormonais, sejam eles métodos naturais para contracepção e a mulher segurando a SOP com outro motivo, ou se a mulher busca uma contracepção com uma eficácia mais alta, independente do comportamento. A gente está falando de DIU de cobre, DIU de prata sim, então tenho várias pacientes no consultório satisfeitas com o método, controlando os sintomas da SOP de outra maneira. E, por último, eu deixaria os contraceptivos de progestágeno isolado, porque eles realmente podem ter um efeito colateral que prejudique algumas mulheres que têm SOP. Então, mulheres com SOP, vocês não estão sozinhas.
Eu entendo que vocês não queiram usar sempre pílula oral ou que vocês não queiram usar sempre hormônio. Eu mesma já parei de usar hormônio. Para você que é estudante de medicina e médico que está assistindo essa aula, eu peço mais uma vez que você abra a sua cabeça. Gente, é muito injusto a gente obrigar que as mulheres com SOP façam uso da medicação oral contraceptiva para melhora dos sintomas e contracepção, porque realmente é um método que tem muita taxa de falha. Então as mulheres com SOP podem ter sim uma gestação indesejada. Então às vezes ela acha que porque tem SOP ela tem menos chance de engravidar, então ela esquece o anticoncepcional e ela não conta. Então você, como ginecologista, como médico, você precisa perguntar ativamente: você está esquecendo a sua pílula? Você está esquecendo de tomar? Quantas vezes você esqueceu no último mês? E é nosso papel acolher essa mulher para que a gente garanta que ela não tenha uma gravidez indesejada. Então essa história de que é a regra método hormonal, que é a regra pílula oral para SOP, gente, já caiu, tá? Isso é atrasado. A gente não pode obrigar essa mulher a continuar com um método que realmente não está sendo eficaz para ela como um todo. Existem mulheres que têm enjoo com a pílula, que têm efeitos colaterais com a pílula e acabam tolerando a medicação por uma questão de falta de orientação. Então, no momento que essas mulheres sabem que existem outras opções para controlar os sintomas dela da doença e que elas não são obrigadas a tomar a pílula oral, só delas terem esse conhecimento, isso já é um boom, assim, de mudança, sabe? Então, eu usei medicamento hormonal durante muitos anos, tive o bloqueio do meu ciclo durante muitos anos, não conhecia, inclusive, como eu era em relação à questão cíclica da mulher. Então, já há 5 anos, eu tô sem usar hormônio e tô muito bem controlada minha síndrome de ovário policístico. Então, eu posso dar aqui meu testemunho de mulher que realmente usa método não hormonal, apesar de ter síndrome de ovário policístico e que consegue um controle. Lógico, a gente tem que ter um cuidado maior com a pele, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho em relação a esses cuidados, mas vale a pena demais, porque você sabe que no longo prazo você também vai estar cuidando de você.